Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Na aula de hoje, vamos resolver 11 exercícios sobre prismas, sendo o primeiro deles, calcule a área total da superfície de um paralelepípedo reto retângulo, cujo volume é 240 centímetros cúbicos, sabendo que as áreas de duas faces são 30 centímetros quadrados e 48 centímetros quadrados. Bom, primeiro passo, desenhar, né? A gente vai desenhar um paralelepípedo com dimensões desconhecidas. Vou chamar as dimensões de A, B e C. Perfeito? Uma de suas faces possui área 30 centímetros quadrados. Não importa qual seja a face, você vai escolher. Eu vou escolher a face BC. Então, observe que a face BC, que é esta onde eu estou passando o mouse verde aqui, certo? O cursor verde. Observe que esta face, a área dela é base vezes altura. E o volume de um paralelepípedo, sabemos que é A vezes B vezes C, que é o produto de suas dimensões. Como B vezes C vale 30, eu vou substituir, né? Então, eu sei que o volume do paralelepípedo será A vezes 30, que é igual a 240, então, automaticamente, o A será 240 dividido por 30, que dará 8. Bom, se o A vale 8, eu consigo agora determinar a área, certo, da base, por exemplo, substituindo o seu valor por 48 e colocando o valor de A igual a 8, e assim descobrirei quanto é a dimensão B. Observe que 8 vezes B é 48, o que faz com que o B seja 6. Agora que eu sei que o B é 6, eu volto para aquela face inicial, que diz que B vezes C é igual a 30, e descubro que o C é 5. Eu já sei quem são as dimensões A, dimensão B e dimensão C. Então, eu vou calcular agora a área total usando a fórmula. A área total é 2 vezes AB mais BC mais AC. Substituindo, encontraremos então que a área total será 236 centímetros quadrados. Vamos para o segundo exercício. Mergulhando uma amostra de metal em um tanque de água com formato de paralelepípedo reto retângulo, cuja base mede 15 centímetros por 20 centímetros, o nível de água se eleva a 0,35 centímetros. Qual é o volume dessa peça de metal? Bom, vamos desenhar. Desenhei, então, uma caixa, certo? Que é um tanque de água, e esse tanque de água tem dimensões 20, 15, e eu estou colocando a água a uma altura H. Então, aqui neste caso, a amostra de metal ainda não foi inserida. Agora, ao inserir a amostra de metal, olha o que acontece. A água vai subir 0,35, que é o que está dizendo no exercício. Isso significa que o volume da amostra de metal será o volume de um paralelepípedo, certo? Que seria este paralelepípedo aqui, onde as dimensões são 20, 15 e esta altura que levantou da água após a entrada do material, certo? Esse material tem o mesmo volume que esse acréscimo de paralelepípedo fez, né, na caixa. Bom, então basta multiplicar suas dimensões. 20 vezes 15 vezes 0,35 vai dar 105 centímetros cúbicos. Este será o volume do objeto que foi mergulhado. Tudo bem? Vamos para o próximo, terceiro exercício. Neste terceiro exercício, as arestas de um paralelepípedo reto retângulo são proporcionais aos números 2, 3 e 4. Sua diagonal mede 4 raiz de 29 e ele quer saber qual é a área total e o volume do paralelepípedo. Primeiro passo, desenhar. Desenhei, então, um paralelepípedo reto retângulo com a diagonal em vermelho medindo 4 raiz de 29 e suas dimensões, como são proporcionais aos números 2, 3 e 4, representei pelos valores 2x, 3x e 4x. Sabemos que a fórmula da diagonal de um paralelepípedo é igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, sendo a, b e c suas dimensões. Substituindo, então, eu terei que 4 raiz de 29 será igual a raiz quadrada de 2x quadrado mais 3x quadrado mais 4x quadrado, e aí faço as contas e descubro, então,
que a diagonal do paralelepípedo será igual a x raiz de 29. Observe que a raiz de 29 em ambos os lados está multiplicando. Então, eu posso cortá-las e encontro que o valor de x é 4. Se o valor de x é 4, então 4x é igual a 16, 3x é igual a 12 e 2x é igual a 8. Feito isso, eu consigo, então, calcular a área total. A área total é 2 vezes AB mais BC mais AC. Substituindo, teremos que a área total será 832 centímetros quadrados. E para finalizar este exercício, vamos calcular o volume. O volume é o produto de suas dimensões. Então, o volume será 1.536 centímetros cúbicos. 3 faces de um paralelepípedo reto-retângulo têm por área 12 centímetros quadrados, 18 centímetros quadrados e 24 centímetros quadrados. Calcule o volume desse paralelepípedo. Desenhamos o paralelepípedo. Próximo passo, eu vou dizer que a área da face 1, que é B vezes C, vai valer 12. Eu posso escolher qual que eu quero, se o BC vale 12, ou se o BC vale 18, ou se o BC vale 24. Bom, feito isso, eu sei que o C é igual a 12 sobre B, né? Passei o B dividindo, tudo bem? A área da face 2 é A vezes B, vou chamar de 18. Conclusão, o A é 18 sobre B. E a área da face 3 é A vezes C, que vale 24, então eu vou substituir este A por 18 sobre B e o C por 12 sobre B. Vou simplificar, certo? E aí eu encontro que B quadrado é igual a 9. Observe que eu fiz a simplificação do 18 com o 2, ficando 9 sobre B quadrado igual a 1, multipliquei cruzado, B quadrado igual a 9. Conclusão, o B vale 3, né? Que a raiz quadrada de 9 vale 3. Substituindo lá em cima, 12 dividido por 3 dá 4, 18 dividido por 3 dá 6. Então, as dimensões são 4, 3 e 6. Para calcular o volume, basta multiplicá-las. Então, o volume será 72 centímetros cúbicos. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício, que é o quinto. Um cubo de aresta 4 centímetros é formada por cubinhos independentes com aresta de 1 centímetro. Considerando que um paralelepípedo será construído com esses cubinhos, responda: que dimensões terá o paralelepípedo de menor área que se pode formar e o de maior área? Muito bem, primeiro passo, eu tenho um cubo grande formado por 64 cubinhos. Tudo bem? Observe que eu posso colocar todos esses 64 cubinhos alinhados. Então, o cubo que terá a menor área superficial é o primeiro cubo, que está mais agrupado. E o cubo que terá maior, aí no caso, né, o paralelepípedo que tiver maior área, será aquele que estiver alinhado, ok? Nesse formato aqui, ó, com 64 cubinhos alinhados. Ele só queria saber qual era o maior e qual era o menor, ele nem pediu para que nós calculássemos o valor de cada um. Então, vamos para o sexto exercício. Em um prisma triangular regular, todas as arestas têm a mesma medida x. Calcule em função de x o volume desse prisma. Primeiro passo, desenhar um prisma de base triangular regular. Ou seja, a base é um triângulo equilátero. Ele disse que todas as arestas têm a mesma medida, então a altura também será x. Lembre-se que a altura do prisma é a distância entre as suas bases. Bom, triângulo equilátero, eu sei que é x² raiz de 3 sobre 4 a sua área. E como a altura vale x, então eu substituo e encontro que o volume em função de x será x³ raiz de 3 sobre 4. Ok? Vamos para o sétimo exercício. Calcule a área total de um prisma triangular regular, cujo volume mede 90 raiz de 3 metros cúbicos, sendo a altura 5/9 do perímetro da base. Desenha-se, então, o nosso prisma de base triangular regular, sabendo que a altura é 5/9 do perímetro da base. A base é um triângulo de lado que mede x, então seu perímetro é 3x. Tá? Então, para calcular o volume, eu faço volume é igual à área da base vezes a altura. Substituindo, 90 raiz de 3 é igual à área da base, é um triângulo equilátero, então é x² raiz de 3 sobre 4. E a altura será 5x sobre 3, porque eu simplifiquei esse 3 aqui com o 9 do denominador. Multiplicando, então, encontraremos que 90 é igual a 5x³ sobre 12. Observe que eu cortei essa raiz de 3 com essa daqui, porque elas estão multiplicando, então eu posso dizer que essa expressão está fatorada, então eu posso simplificá-los. E aí,
simplifiquei o 5 com 90, multipliquei cruzado, encontrei que x ao cubo é igual a 216, então o x tem que ser a raiz cúbica de 216, que vale 6. Como ele quer saber a área total, eu vou usar a fórmula 2 vezes a área da base, mais 3 vezes, certo? Esses triângulos que estão aqui, esses retângulos que estão ao redor. Para calcular a área de um retângulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 6, substituir no lugar do x, observe que eu botei aqui, ó, 5 vezes 6 sobre 3, então eu tenho 3 vezes a base, que é 6, vezes a altura, que é 5 vezes 6 sobre 3. Multiplicando, então, encontraremos que a área total será 18 raiz de 3 mais 180 metros quadrados. Você poderia colocar o 18 em evidência, ficando 18 vezes, abre parênteses, raiz de 3 mais 10. Mas não é obrigatório. Tudo bem? Vamos para o 8º exercício. Uma barra de prata é fundida na forma de um prisma reto de altura 32 centímetros e base trapezoidal. A altura do trapézio mede 5 centímetros e as arestas da base medem 7,5 e 10. Se a prata tem 10,5 gramas por centímetro cúbico, qual deve ser a massa da barra? Muito bem, desenhei a barra com a sua base trapezoidal, perfeito? Para calcular o volume, nós temos então que volume é área da base vezes altura. A base é um trapézio. Para calcular a área do trapézio, eu tenho que fazer base maior, 10, mais base menor, 7,5, vezes a altura do trapézio, que é 5, certo? E dividir isso por 2. Observe que ele fala que a altura do trapézio vale 5, está no texto. Bom, então a área desse trapézio vai dar exatamente 43,75 centímetros quadrados. Para calcular o volume, eu multiplico isso por 32, então o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume será 43,75 vezes 32. Temos então que o volume será de 1.400 centímetros cúbicos. Como ele deu a densidade da prata, ele diz que é 10,5 gramas por centímetros cúbicos, eu vou fazer então que a massa é o volume multiplicado pela densidade. Então, a massa será 14.700 gramas, ok? Este foi o exercício número 8. Vamos para o 9º exercício. Calcule o volume de um prisma hexagonal regular, cuja superfície tem área total igual a 48 raiz de 3 decímetros quadrados, sabendo que a altura desse prisma é 1 decímetro. Desenhando, então eu não sei quanto mede o lado do hexágono, eu chamei de A, mas eu sei que a altura do prisma vale 1. Sabemos que o volume é a área da base vezes a altura. E sabemos que a área total são 2 vezes a área da base, mais 6 retângulos que estão ao redor. Substituindo, então, eu tenho que 48 raiz de 3 é igual a 2 vezes a área da base, é a área de um hexágono, que é 3L quadrado, ou 3A quadrado, raiz de 3 sobre 2. Simplificando, nós temos que 48 raiz de 3 é igual a 3A quadrado, raiz de 3 mais 6A. Perfeito? Dá para dividir tudo isso por 3. Beleza? Depois de feito isso, eu posso montar uma equação do segundo grau e resolvê-la. Eu sei, então, que o delta é b quadrado menos 4ac, então o nosso delta dará 196. Usando a fórmula de Bhaskara, o nosso a será menos b, mais ou menos, raiz de delta, que dá 14, sobre 2a. Então, encontraremos que o a vale 6 sobre raiz de 3. Tá? Como ele pediu o volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Mas a área da base é a área de um hexágono, que é 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Fazendo os cálculos, encontraremos que o volume será 18 raiz de 3 decímetros cúbicos. Vamos para o 10º e penúltimo exercício. Calcule o volume de um prisma regular hexagonal de altura 8, sabendo que a área total é o triplo da área lateral. Muito bem, desenhei, a altura é 8. Eu não sei quanto mede a aresta da base, né, certo? Isso que eu chamei de x. Então, ele disse que a área total são 3 vezes a área lateral. Mas a área total são 2 hexágonos somados com 6 retângulos. Observe, 2 hexágonos, a área do hexágono é 3L quadrado, raiz de 3 sobre 2, mais 6 retângulos, que é base x, altura 8. E a área lateral é 6 vezes a área do retângulo, que é x vezes 8. Como ele disse que são 3 vezes a área lateral, então eu multiplico isso por 3. Bom, simplificando, temos então 3x quadrado, raiz de 3, mais 48x igual a 144. Dividindo tudo isso aí por 3x, encontraremos então
que x raiz de 3 é igual a 32, então o x é 32 sobre raiz de 3. Como ele quer calcular o volume, eu vou usar a fórmula volume é a área da base vezes a altura. Como a área é a área de um hexágono, então será 3x², raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 8. Substituindo, encontraremos então que o volume será 4.096 raiz de 3 centímetros cúbicos. Vamos para o último exercício. O volume de um prisma reto de base hexagonal é 120 raiz de 3 centímetros cúbicos e a sua altura é 5. Qual a medida dos lados do hexágono da base? Desenhei. Eu não sei quanto mede o lado do hexágono da base, chamei de x. Volume, sabemos que é a área da base, vezes a altura. Bom, como ele disse que o volume é 120 raiz de 3 e disse que a altura vale 5, substituí. Vamos simplificar essa raiz de 3 com a raiz de 3. Vamos fazer a multiplicação cruzada e simplificar. Temos então que x² igual a 16. Conclusão, o x só pode ser 4. Exercício resolvido. Tudo bem? Bom, desejo a você sucesso e faça novamente os exercícios, tire suas dúvidas e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.